Isso aí. De hoje, olha aí, com o Gabellini, vai E aí, chegar rapaziada? quente, né? Moçada. Nós estamos classificados entre os 8 melhores do mundo nesta Copa do Mundo de Clubes. Então, nós vamos debater o que nos trouxe até aqui. Não precisa falar lá das Libertadores, né? Quais são as perspectivas de seguir as semifinais e de perseguir a busca de um título que, a princípio, parece difícil ou impossível, mas por que não? Nós vamos analisar também os pontos fortes e fragilidades do Palmeiras e dos outros 7 concorrentes que ainda estão na disputa, né? 3 do nosso lado, 4 do lado de lá. Mais uma vez, nós vamos exaltar a torcida alviverde nos Estados Unidos e a corrente positiva para que nós todos continuemos na luta e na disputa. Afinal, repitam comigo, Garbellini e Galuzzi, aqui é Palmeiras. Extra. Certo? E a gente não pode esquecer de trazer o nosso grande amigo e mascote, o Liminha da Sorte, o homem que entra Fala, Liminha. Tudo. É isso aí. Oi, moleque. É isso aí, pessoal. Então vamos lá, vamos começar a conversar. Estamos aí a poucas horas, não falta muito tempo para o jogo das quartas de final contra o Chelsea Futebol Clube, né? O já conhecido nosso, porém diferente do que era o nosso time, do que era o time deles. Eles esse ano perderam para o Flamengo aí na estreia, tiveram aí uns 5, 10 minutos de hecatombe nuclear, né? Tragédia nuclear, jogador expulso, tomaram 2 gols, e de uma certa forma também não tirando o mérito do Flamengo, que conseguiu reduzir as possibilidades de reações deles. E isso mostra, né, mais uma vez, que a Copa do Mundo de Clubes, depois nós vamos falar sobre isso mais a fundo, a Copa do Mundo de Clubes está tirando um pouquinho essa zona de conforto muito gostosa dos times europeus e esses tronos majestosos em que eles se sentam, né? Quase aquela coisa do colonialismo lá, da colonização da América, colonização da África, da Índia, dos lugares remotos do globo, na época que não dispunham da tecnologia da pólvora e do vapor. Mas isso é histórico, a gente não é professor de história, né? A gente quer saber das histórias do Palmeiras. Vamos falar lá. Garbellini, você está no meio da tela, bonitão, está parecendo um piloto de supersônico, um piloto de caça, certo? Então começa, fala o que você falou. Como é que o Palmeiras chegou? Como é que nós estamos chegando nessa quarta de final? O que você espera? Quais vão ser as pedreiras? O que está perigoso para nós? O que está vantajoso para nós? O que você acha? Vamos falar das quartas de final, depois a gente vai, obviamente, pretensamente, dar uma subidinha, né, para a gente chegar na semifinal, ver o que pode acontecer depois, né? Vai lá, Garbellini, decola. O futuro a Deus pertence, e a nós compete escrever o futuro, né? Se escrevendo certo hoje, você vai colher certo amanhã. Poético. Gostou dessa? Que filosofia. Ele entrou muito bem, Garba. Sensacional. Cabeça fria, coração quente. Cabeça fria, coração quente. Essa é a receita. Raciocínio. É o seguinte, para quem está chorando, desdenhando de nós estamos no Mundial porque nós somos merecedores. Nós ganhamos o Libertadores, 2 ainda. Por isso nós estamos lá. E quem não está? E quem não está, que se lasque. Corra atrás. Se exploda. Rola os cotovelos, como diz o outro. Yes! Né? E analisando em contexto ali as chances que a gente tem, estamos lá. Se estamos lá, a gente tem chance. Não é verdade? O Chelsea, eu sei lá, de repente equilibra as forças, ele tem um time um pouco rápido, né, mas também estamos meio desfigurados, né, nossas áreas principal, mas é conjunto, futebol é conjunto, se agregar o conjunto ali que ficar tudo ajustadinho, bonitinho dentro de campo ali, os jogadores entrar antenado, ligado, as forças se equilibram, né? Então, eu acredito que temos chance, sim. A chance só depende de nós, fazer a nossa parte e olhar para os adversários
Primeiro temos que fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, nós vamos pensar se vai ser Fluminense ou se vai ser o Al-Ahly, né? Ali também é pedreira. Quem passar dali também não vai ter jogo fácil. Já olhando para os vizinhos lá do outro lado do chaveamento, ali é uma incógnita. A PSG e Bayern, quem que vai ganhar? Os caras se conhecem, todos eles se conhecem. O Real Madrid. E o Real Madrid eu acho que é franco favorito ali. Se bem que eu já falei que o Manchester era favorito e perdeu. Mas então, Real Madrid e Borussia, né? Que é outro jogo. Real Madrid e Borussia. Real Madrid e Borussia deu uma final de Champions recente, que o primeiro tempo, se não fosse a grande atuação do Courtois e a incompetência e ineficiência dos atacantes do Borussia, tinha virado 3-0 para o Borussia. Foi 2 ou 3 anos atrás, 3 anos atrás, né? Exatamente. Anterior ainda. Eu assisti esse jogo, raramente eu assisto. Então também não dá para cravar muita coisa antes, não, né? Não, é complicado. Futebol se ganha na hora do jogo, né? Você pode prever alguma coisa, ter alguma estatística, mas é só ali dentro do campo para resolver mesmo, não tem como. Magalhães, o que você pensa? Como é que nós chegamos até aqui? Quais são as ameaças? Quais são as perspectivas? Aquilo que a gente pode soltar aqui a testa, ficar mais tranquilo, não franzir a testa, abrir um sorriso, aquilo que a gente deve se preocupar. Quais são as chances de uma parmeirada? Ah, meu Deus, isso sempre assusta a gente, né? Não canta gol antes, não grita gol antes. Palmeirense não comemora, palmeirense desabafa. Conta, Galuzzi, o que você está sentindo nesse coração palmeirense? Sentindo, cara, esse que é o negócio, o coração palmeirense sente muito, né, cara? A gente é uma torcida de, pô, é um pessoal muito, passional, né, cara? Cardíaco, não é, cara? Pelo amor de Deus. Eu acho que tanto tropeço que a gente trouxe, como você falou, não nem ser Palmeiras, mas tropeço, é que a gente valorizar tantas vitórias, né? Então, assim, só para fazer um resumo, cara, você perguntou o que nos trouxe até aqui, lógico, questão de ter vencido as Libertadores, mas se a gente for fazer uma perspectiva, eu não vou ficar batendo em tecla repetida, mas o que começou a nos trazer até aqui, a este Mundial, chama-se Paulo de Almeida Nobre. Porque se não fosse esse cara, a gente estaria lá numa situação, tipo, com todo respeito, cara, eu acho que já teria amargado alguns rebaixamentos. Tudo começou ali. A partir dali, e de um estádio bom, a gente começou a ter patrocínio, porque ele chegou com grana e a gente teve condição de trazer um patrocínio bacana, né? Não foi aquela história da tia Lina que estou assistindo a sessão da tarde e ela falou, vamos patrocinar o Palmeiras. Não foi assim, não. O Palmeiras se tornou teve um alto grau de investimento, justamente por ter dado as suas dívidas e ter dado condições para que a grana do investimento fosse direto para jogador. Tudo começou a mudar a partir dali. 2013, 2014, 2015, 2016, foi daí. A gente não teria tido toda a estrutura que a gente teve depois com o Gagliotti não teria entrado se não fosse Paulo Nobre. E provavelmente a Leila, bom, sei lá, não vou falar nada disso, mas é toda a estrutura que foi criada a partir dali, que começou a ser criada há mais de 10 anos atrás. Então é isso que trouxe a gente aqui. Além, lógico, claro, da presença da nossa torcida, de um conjunto de fatores, investimento, planejamento, acho que um grau de excelência que foi colocado no Palmeiras a partir dessa época. Então, o Palmeiras hoje consegue se destacar e rivalizar com o Flamengo, que é um time que tem uma torcida também que faz poder ter todo o investimento, o cacete a quatro, justamente por esse planejamento. Então, o que nos trouxe aqui foi esse planejamento. Eu acho que a gente tem uma estrutura que é invejável. Então, ser torcedor do Palmeiras dá orgulho, não só pela questão do que o time apresenta em campo, mas pela forma como hoje o time se apresenta, como clube, como administração e tudo mais. Porque 20 anos atrás, vocês lembram bem, a gente lembra bem disso, era ergométrica sem pedal, era esteira da bicicleta, sistema DOS operando, etc, etc. Assim, sobre as nossas vantagens, nossas forças agora, que se a gente for ver, além de ter um técnico inteligente, por mais que a gente bata no técnico, que é saco de pancada, todo treinador é saco de pancada, lógico, a gente tem um técnico inteligente, a gente tem muitos jogadores técnicos, e sobretudo, cara, a gente tem um banco. Paulão, beleza? Só completando aqui que eu estou falando aqui, os nossos aspectos bons aqui. Então a gente tem um banco bom,
a gente tem fôlego para o segundo tempo. Então, a gente tem um time que pode não estar entrosado, inclusive esse é um dos pontos fracos, mas ele tem um conjunto forte e que sabe ser disciplinado taticamente. Então, acho que esses são os aspectos mais fortes, sem falar, lógico, da torcida. Maravilhosa, a torcida presente, cativante, e que empurra esse time, que carrega esse time nas costas, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que eles estão completando, e os contras, as dificuldades que a gente tem, então justamente o entrosamento, porque a gente não tem jogado com o mesmo time sempre, a gente tem variado muito o time por uma série de razões, os desfalques que a gente tem, principalmente na defesa, que vão fazer diferença, e eu acho que o que falta no Palmeiras é uma coisa que quando o Paulinho entra acaba suprindo, que é a falta de alguns jogadores, uns jogadores cascudos mesmo, que chamam a responsabilidade. Às vezes eu sinto o Palmeiras um pouco bobo, meio assim, perdido, assim, meio ingênuo. Então, sabe, a gente tem o Gomes, já tem o Everton, tem o Piquerez, tem jogadores muito, mas não vão estar presentes nesse próximo jogo. Então essas são as dificuldades. A gente precisa de pessoal cascudo e presença da torcida para conseguir vencer essa, cara. E vamos vencer, cara. Deus quiser, nossa capacidade permitir. Não, Paulão? Fala aí. E agora nós temos aqui, ó, o homem, nosso enviado, corpo presente, onipresente, dos Estados Unidos da América, o homem da Disney, o homem do Orlando Magic, Orlando Magic, e da Starlink, do, como é que é? O nome lá da nave espacial, eu sempre esqueço, cara, disso aí. SpaceX. Então, quando chegou agora, né, porque estava aí nas reuniões dos altos executivos aí da Flórida. Não, eu estava correndo, né, porque amanhã é Filadélfia, amigo. Aê, Pauleira! Quebra tudo lá, Pauleira! É nóis. Olha aqui, que maravilha, cara. Eu e a Mancha estamos preparados esperando você. Cara, só de lembrar, às vezes eu me pego assim, sozinho, assim, tomando banho, eu começo a chorar já, ou aí o Palmeiras, imaginando o Palmeiras indo para a final, sabe? Mas calma. Não, mas isso é eu comigo. Eu não falo com ninguém. A gente estava aqui, não devagar, a gente estava aqui falando do coração, né? O que nos trouxe até aqui e até onde a gente pode chegar, quais são as ameaças, quais são as vantagens que a gente pode ter. É claro, não vamos entrar aqui em detalhar como é que a gente vai jogar, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho depois. Mas você chegou na hora boa, o Garbelli já tinha falado aqui, eu já tinha contado alguma coisa do que eu estava sentindo e o Galuzzi estava ali no ato. Mas já que você chegou, você também tem que participar aqui da conversa com o nosso Liminha do Forte, o nosso mascote, o homem que entra agora. Então, você chegou, já pede a benção para ele e conta para nós, Paulo, o que você está achando do momento psicológico, emotivo, esportivo, vamos dizer assim, um momento esotérico do Palmeiras. Bom, Liminha, é nóis. E, bom, a gente falando, né, dando sequência no que no Galuzzi falou, que ele praticamente já falou, eu não ouvi o resto, que eu estava correndo, gente, desculpa, estava trabalhando, porque esse Palmeiras, ele, né, para a gente ajeitar a vida aqui com o Palmeiras, a gente tem que correr daqui para lá, de lá para cá. E complementando aquilo que o Galuzzi falou, né, vindo assim, olha, a gente não pode esquecer de falar uma coisa, ele é muito criticado, e já foi criticado, inclusive, por mim e por muitos outros que eu conheço, o Barros, porque quem trouxe o Rios foi o Barros. Ele pagou 25 contos, ele pagou, eu achava que era 35 milhões de reais, mas o César hoje me corrigiu e falou, Paulo, foi 25 milhões de reais, foi 5 milhões de dólares. Então, quer dizer, estamos vendendo ele por 320, a gente está fazendo 10 vezes mais, cara. Então, quer dizer, isso é trabalho de quem? Do Barros. Então, Barros,
junto com tia Leila, junto com Paulo Nobre, junto com Gagliotti, você também está de parabéns pela administração do nosso clube, da Sociedade Esportiva Palmeiras. E pegando, a gente teve sorte também. Assim, se você falar que o Abel, para mim, eu sou, assim, que nem o Diogo diz, Abelzete, eu sou Abelzete também, cara. Por mim, ele pode ficar mais 10 anos. Agora, eu não acho que ele é o cara mais inteligente do mundo. E se a gente passar, a gente vai enfrentar o Inzaghi, hein, cara? Que aquele cara é encardido. Aquele cara, ele pegou o Manchester e ele sapecou o Pepe, cara. É uma coisa, aquele dia eu fui dormir falando assim, caraca! E aquele time lá vai ser encardido, viu, cara? Ainda bem que quem vai jogar com ele é o Fluminense. E eu acho que o Abel, assim, ele pode não ser uma sumidade técnica, mas o Abel, ele é jovem e ele trouxe muita ideia dos europeus para nós. Hoje, o clube, a Sociedade Esportiva Palmeiras, é um clube muito mais organizado. Isso é sem dúvida, assim, não estou querendo aqui falar mal do Filipão, nem do Luxemburgo, nem de todos os outros que passaram e que trouxeram muitos títulos para nós também, mas a gente percebe a diferença de trabalho. E assim, a grande vantagem hoje que a gente tem é isso, essa organização, esses 5 anos de trabalho, assim, você olha os outros times, quantos técnicos passaram, né? E assim, se o cara não faz gol, que nem mandaram o menino do Botafogo embora lá. Peraí, beijaram ele quando ganhou do PSG, porque perdeu do Palmeiras, manda embora? Manda embora. Cara, não acho que é por aí, cara. O Testa não aguentou perder justamente para o Palmeiras, não aguentou perder para a Leila. A Leila está processando ele e está pedindo o banimento dele do futebol brasileiro, né? Eu vou dar uma entrevista para o Marca da Espanha falando sobre os dirigentes não sérios, obviamente que aí tem outros, né? Mas, pô, o que o Testa está fazendo, ele jogou o Lyon na segunda divisão, quebrou o grupo todo lá. Bom, deixa eu falar. Vamos falar do Palmeiras aqui, que é o que interessa. O Textor que se dane. Ele não é nosso problema. Posso só perguntar uma coisa? Fala aí, Garba, fala aí. Texto que presta é só aquele negócio assim, de você colocar no Batman lá, aquele texto lá é bom. O John Tex. Eu tenho o Marca Testor também aqui. Quer o Marca Testor? Beleza. Marca Testor. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês que são decanos, palestrinos também, você não fica uma coisinha independente, só fazendo um parênteses da argumentação aqui, tá? Mas não fica uma coisa que no mata-mata, que a gente está em mata-mata, né, cara? Aquelas partidas. Você não acha que faltaria um pouquinho no Abel, uma coisinha de Felipão, uma coisinha de Vanderlei Luxemburgo, principalmente Felipão, cara? Que eu acho que é um treinador que, porra, cara, como o Felipão sabia jogar mata-mata, cara? É o Abel do velho pensamento que todo mundo tá pedindo, cara. Precisa botar uma... cara. Meu amigo. Não, mas a pergunta é essa, será que o Abel, bom, lógico que o Abel já foi campeão da Libertadores, e né, porra, assim, no esquema mata-mata, mas será que o Abel é um treinador mais para pontos corridos do que para mata-mata? O que o Abel precisa ali para incorporar essa veia palestrina mesmo ali? Não? Discordo. O Abel levou 2 anos. Você lembra que ele falou que ele reuniu os jogadores e disse o que nós precisamos para ganhar o Campeonato Brasileiro? Porque ele estava ganhando os mata-mata, ganhou 2 Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. Umas coisas de quebra lá que eu não lembro, que as menores lá. Ganhou. Então, e o Paulista, que não deixa de ser um mata-mata também, né? Ele deixa de ser um mata-mata. Aí ganhou o Brasileiro de 22 de uma maneira espetacular. E o 23 de uma maneira espetaculosa, aquela buscada no final. E aí depois o time vem tropeçando, assim, nessa troca, nessa mudança, nessa questão da fidelidade dele aos antigos jogadores, algumas teimosias.
ok, mas é fácil. Mesmo assim, não deixou de ganhar. Então, eu não acho que o Abel é um cara de ponto corrido, não, cara. Eu acho que ele é um cara Também, concordo. Concordo. Se você for pensar, ver assim, aquele jogo do Botafogo. Espera um pouquinho. Toma cuidado, esse cara aqui, ó. Tá observando esse cara aqui, ó. Tá vendo? De paletó, esse cara pode ser do Chelsea, hein? Ó, cuidado com o que vocês vão falar. Tá? Tá olhando aqui, olhando. Tampa ele. Então, se a gente for olhar aquele jogo com o Botafogo, aquele é um mata-mata. Aquele jogo que a gente estava perdendo de 3-0 no primeiro tempo e a gente virou para 4-3. Cara, aquele jogo é um mata-mata, aquilo é uma final. Aquela final que a gente perdeu de 3-1 no Morumbi e ganhou de 4-0 no Parque, é mata-mata. Eu acho assim, o Abel, ele é muito preso a determinadas coisas, que nem isso que o César acabou de comentar. O Abel, ele é muito fiel a quem ajudou ele a chegar onde ele chegou. Hoje o Abel, indiscutivelmente, é o melhor treinador da América Latina, né? Qualquer time hoje do México, qualquer lugar que o Palmeiras falou, Abel, você está fora. Qualquer time ele vai jogar, qualquer time, qualquer um pega ele, porque ele é o melhor hoje, ele é o melhor treinador hoje. Será que ele vai ser tão bom treinador em outro lugar que não ofereça as mesmas condições que o Palmeiras oferece? Não sei, a gente não sabe. A gente não sabe o quão melhor é o Palmeiras em relação ao Flamengo, por exemplo. Eu estava ouvindo hoje uma coisa que eu achei muito interessante. Aliás, foi até aqui, Kiko, foi até no Jurássicos. Um menino falando justamente do Flamengo, falou, o Flamengo faz 20 anos que é o clube que mais ganha dinheiro no futebol brasileiro. E o Flamengo só virou alguma coisa na vida há 10 anos, de 10 anos para cá, né? E, significativamente falando, o Flamengo existe de 1980 para cá, que foi quando o Zico pegou aquele time e foi. Então, quer dizer, sabe, será que se o Palmeiras tivesse essa administração, essa quantidade de dinheiro na mão, a gente não seria até maior do que a gente é hoje? Mas, Paulo, esse é fato, mas é um fato que começou a acontecer essa preocupação com a gestão de recursos e a sustentabilidade do time de futebol, justamente nessa época de 2012, 2013 para cá, um pouco antes, quando teve essa grande sacada aí, que a gente tem que aplaudir o Luiz Beluso pelo acordo do Allianz Parque, né, com a W Torre, depois a entrada do Paulo Nobre, que extrapolou uma gestão, passou a ser quase um mecenato, mas ele não deu dinheiro, ele emprestou, e ele falou, não, mas vai ser do meu jeito, e acabou, cara, e foi de um jeito positivo. Então, isso de 10 anos para cá, vem essa essência, você vê, eu estava vendo ontem, um CT que o Novo Horizontino está construído, eu conheço Novo Horizonte, cara, a cidade pequena lá perto da minha terra. O CT que eles estão construindo ali é um negócio absurdo. O CT que o Mirassol tem, que é encostado na minha terra, São José do Rio Preto, é um absurdo. Então, essa gestão passa por isso. Mas, assim, o que eu vejo, o Palmeiras chegou aqui até agora, segundo as opiniões da mídia, e eu não posso discordar muito, sendo o pior ou menos melhor entre os brasileiros que jogaram, apresentações menos encantadoras, exceto contra o Botafogo. Mas eu vejo que isso é um pouco também a questão do resultadismo. Se algumas bolas que bateram na trave, bateram aqui, o goleiro deve ficar centrado, o Palmeiras teria ganho mais fácil, e aí seria o Palmeiras irresistível, certo? Mas eu vejo assim, eu vejo que o momento psicológico nosso é um momento da parmeirada ao contrário, da parmeirada reversa. É o momento que a bola vai bater na trave e vai para o lado de dentro, não vai para o lado de fora, e a gente vai fazer gol. Vai bater no zagueiro, vai desviar no zagueiro adversário, vai desviar do goleiro, e não do nosso zagueiro. Vai ter um pênalti para nós, a bola o cara chutar meio metro do Luan e pegar na mão dele para sair um pênalti
aos 116 da prorrogação. Isso é o momento, eu vejo que é o momento da parmeirada reversa, eu sinto isso, essa brincadeira, que não é brincadeira, do liminha da sorte aí que a gente está fazendo, cara, é um momento, eu estou sentindo um crescendo. A gente pode dar com os burros na água, sexta-feira à noite acabou tudo, não sei o quê, aí vai vir os retardados, não tem mundial, né? Então, vai vir aquela retardada, aquela escumalha, aquele lixo do futebol brasileiro, futebol paulista, né? Pode acontecer? Pode, mas eu não acredito que vai acontecer. Eu acho que o momento é positivo, é um momento de inflexão positiva. Eu estou sentindo essa força, com todo o respeito aos outros, com os adversários, com todo o respeito aos secadores, mas secador a gente respeita humilhando eles, fazendo eles sofrerem até de madrugada e não dormir no dia seguinte, tá? Respeito humilhar. Então, eu sinto que o momento da parmeirada é positivo agora, gente. É isso que eu queria dizer, queria deixar como tons. O que vocês acham? Porque aí depois a gente vai partir para uma outra debate aqui, a gente vai dar uma pausa e partir para outro debate aqui para a gente ver como é que nós vamos enfrentar esses adversários tão poderosos pela frente. Vou fazer uma pergunta. O Galuzzi fez uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, tá? E eu quero que cada um responda diferente. Que nem você comentou agora. O Palmeiras, de todos os brasileiros, apresentou o futebol menos brilhante. E aí vai a minha pergunta. Por um acaso, o Palmeiras deixou de jogar o estilo Palmeiras que vem jogando nos últimos 5 anos até agora? Palmeiras deixou de ser Palmeiras só no jogo contra o Miami, que foi atípico. O restante ali, o Palmeiras foi Palmeiras. Exato. Eu concordo. Sabe, o lance que pega é a expectativa, né? Eu acho até... Eu só não estava com expectativa em cima do Fluminense. Estava lá vendo o jogo contra o Inter de Miami e o Abel montou tudo ao contrário, que é para ele não sacar o que a gente vai fazer. Eu acho que eu acho que subiu na cabeça, sabia? Eu acho que subiu na cabeça. Assim, a minha opinião, eu acho que ele menosprezou um pouco o Inter de Miami. Mas tá bom, essa é a minha opinião. Mas tá bom, então acho que a gente tem um entendimento, pelo menos espiritual, anímico, esotérico, do momento que nós estamos vivendo, que nos trouxe até aqui, né? Então, assim, eu estava propondo aqui a gente encher o copo, dar um pulinho até o banheiro e a gente volta aqui para falar do que vai ser daqui para frente, pode ser? Vamos lá. Beleza. Concorda, minha gente? Então vamos lá, Palmeiras. Vamos lá. É positivo. Cara, e você pode levar tudo lá para o Chelsea, que não adianta nada. Nós não vamos entregar o ouro, não. Mas daqui a pouco o melhor. Um abraço. O melhor está por vir. Exatamente.